Seja bem-vindo a mais uma semana do estudo da nossa lição da Escola Sabatina. Uma maneira muito boa, interessante, agradável de estudar a Palavra de Deus com conteúdo sempre inovador. Esse trimestre nós estamos estudando sobre o tema Fazendo Amigos para Deus, a alegria de participar de sua missão. Essa é a 5ª semana de estudos desse trimestre. E temos um tema especial para essa semana. Qual é, meu bem? O tema da lição 5 é capacitação do Espírito para testemunhar. Essa é a lição número 5. E o verso principal que precisamos memorizar para essa semana, qual é? O verso está em Atos capítulo 4 e o versículo 31. Como a lição sugere que é um verso para memorizar, eu fiz esse teste e vou tentar então falar o verso de memória. É um verso para memorizar. E o verso diz assim: Tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Antes de nós começarmos propriamente dito o estudo da palavra, é necessário orarmos. Convido a você, onde você está agora, para fechar seus olhos ou se conectar com o Altíssimo e juntos vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, ao estudarmos essa semana sobre um assunto tão importante, que é o poder do Espírito Santo, que quer nos dar para pregarmos o Evangelho, Senhor, nesse momento eu quero te pedir que esse mesmo poder do Espírito, que um dia esteve presente na vida dos discípulos, dos apóstolos e dos primeiros cristãos, esteja na nossa vida nesse momento, ao estudarmos Tua Santa Palavra. Abre nossa mente, abre nosso coração, dá-nos entendimento para entender a Tua vontade para nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estudando diariamente a lição número 5, nós temos a cada dia um tema específico para aprendermos exatamente como nos capacitarmos, através do Espírito Santo, para o testemunho. Sendo que o Espírito Santo é uma promessa, qual é a função, então, do Espírito Santo no testemunho? Que promessa Jesus deixou em relação à função do Espírito Santo? O Espírito Santo tem várias funções. A lição enfatiza 2. Mas antes de enfatizar essas 2 funções, que seriam os textos de João 15, 26, 27 e de João 16, 8, o autor traz a informação muito importante sobre como o Espírito Santo é chamado por Jesus Cristo aqui no Evangelho de João. E o nome que ele traz, o nome grego Parácletos, e a tradução aqui de ajudador, consolador, é difícil traduzir essa palavra porque ela traz a junção de duas palavras gregas que ao pé da letra seria assim, alguém que está ao lado com o intuito de ajudar. Por exemplo, João usa Paráclitos e a Bíblia em português traduz como advogado. E Jesus Cristo usa Paráclitos e a Bíblia traduz como consolador, ajudador. Mas o importante é sabermos que o Espírito Santo é alguém que está sempre ao nosso lado para ajudar. E dentro da função que ele tem, tendo como enfoque o testemunho, 2 características, 2 papéis são enfatizados aqui. Em João capítulo 15, versos 26 e 27, fala que o Espírito Santo testifica a respeito de Jesus, ele traz Jesus Cristo para nós. E em João capítulo 16, o verso 8, é o texto famoso que o Espírito Santo nos convence, né? Convence cada pecador do pecado, da justiça e do juízo. Contudo, a lição vai falar mais adiante sobre a ligação entre a Bíblia, entre a Palavra de Deus e o Espírito Santo. Então seria interessante se nós pudéssemos ler rapidamente o livro de João aí mesmo, o capítulo 16, o verso 13, que fala de uma outra função do Espírito Santo que é importante incorporarmos para entendermos de forma plena o
o autor da lição está querendo nos trazer. João 16, verso 13. Verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o Espírito Santo, aí, nós poderíamos dizer que em relação ao testemunho, em relação à proclamação do Evangelho, teria pelo menos 3 características principais. O primeiro, revelar Jesus Cristo. O segundo, é convencer as pessoas do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo vindouro. E a outra é conduzir essas pessoas, a quem ele convenceu da sua necessidade, conduzir essas pessoas de volta a Cristo, de volta à verdade. E eu queria perguntar para você, qual o valor e a importância de sabermos que é o Espírito Santo que nos revela Cristo, é o Espírito Santo que convence a pessoa da sua necessidade de salvação e é o Espírito Santo que conduz as pessoas à verdade. Qual é a relação disso com o nosso trabalho em ganhar outros? Com certeza, eu preciso entender a minha posição e a função do Espírito Santo. Nosso trabalho é realmente testemunhar, mas não são minhas palavras, não é o meu jeito de falar, vestir, viver, que vai falar exatamente ou convencer as pessoas a terem comunhão, um relacionamento com Jesus. É o Espírito Santo que vai convencer as pessoas. Eu faço o trabalho de testemunhar. Eu busco a Deus em oração. Eu posso, de repente, até voltar ao verso principal para a memorização, quando diz que as pessoas ali reunidas, elas oraram, receberam o Espírito Santo e aí sim estavam agora com intrepidez anunciando a palavra. Então, quando eu recebo o Espírito Santo na minha vida, eu tenho agora então não o poder, mas eu tenho a oportunidade de transmitir aos outros esse mesmo poder que Deus tem deixado através do seu Espírito. E sabendo disso, pode também, inclusive, me deixar mais tranquilo em relação ao meu testemunho, que muitas vezes eu posso pensar, mas eu falei, eu preguei, e ninguém se converteu, ninguém se convenceu. Esse não é o meu trabalho, esse não é o nosso trabalho. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Basta estarmos abertos a sermos usados por Ele. Isso é um conforto para nós. Com certeza. Porque muitas vezes as pessoas têm medo de fazer apelo, têm medo de convidar os outros a entregarem sua vida a Cristo, a se batizarem. Nós entendendo que é o Espírito Santo que faz todo esse trabalho, que não somos nós. Isso é fantástico. Agora, é importante entendermos que não apenas a função do Espírito Santo, mas como esse Espírito pode chegar até nós. Como esse Espírito desejoso de nos usar, como é que ele vem até nós? Eu queria pedir que se você pudesse ler Lucas capítulo 24 e o verso 49. E diz assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, parece que Cristo aqui está falando que não é para a testemunha falar sobre Ele, sair e proclamar a mensagem sem antes ter recebido o poder. Que poder é esse? Isso parece ficar melhor explicado em Atos capítulo 1 e o verso 8. E eu vou ler aqui Atos 1:8, que diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então Cristo diz, antes de vocês saírem a proclamar, é necessário que você primeiro espere para receber o poder. E o poder é o Espírito Santo na sua vida. Então você vai proclamar em cada cidade até os confins da terra. Só que esse verso, ele vem acompanhado de outro, que está no verso 13. Por favor. O que é que diz lá em Atos capítulo 1, verso 13? Atos 1, o capítulo 1 e o versículo 13 diz assim. E o 14 também.
Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Nessa atmosfera de unidade, de oração, de perseverança, é onde o Espírito Santo foi derramado. Eu acho muito bacana, muito bom. Cada ano, antes do início de um projeto evangelístico, nós temos aqueles 10 dias de oração que relembram os dias da subida de Cristo até o derramamento do Espírito Santo. Os 10 dias em que o povo permaneceu em Jerusalém. É importante sempre buscarmos a Deus em oração, juntamente com os irmãos, e esperarmos pelo derramamento do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, nos revela Cristo e nos leva à verdade. Mas antes de sairmos para proclamarmos, é necessário recebermos o Espírito Santo em nossa vida. E nós recebemos o Espírito Santo quando nós juntos estudamos a palavra, oramos e estamos em unidade com os irmãos. E a lição de segunda-feira mostra exatamente o resultado dessa igreja que esteve reunida em oração, que esteve por um tempo, não saiu para testemunhar, mas para receber. E é exatamente o que mostra a lição de segunda-feira, quando apresenta inclusive números, né? E grandes números. Em várias passagens, em vários momentos, a lição aponta, a Bíblia relata, né, números como num dia só 3.000, em uma outra oportunidade 5.000 pessoas foram batizadas, em uma outra referência aparecem multidões. Esses números são incríveis, mas realmente é apenas um resultado por terem realmente estado em comunhão, em oração. Porém, é bom lembrarmos que, além de apresentar números como multidões e milhares de pessoas, nós não podemos nos esquecer que cada um desses milhares são também pessoas, indivíduos. Cada um desses é um filho de Deus, por quem Jesus morreu e por quem nós também devemos trabalhar e buscar a orientação do Espírito Santo para esse testemunho. São pessoas, são indivíduos. Como podemos então assegurar de que essa é a nossa missão, que essa missão está no centro de tudo o que fazemos? É importantíssimo. Existem pessoas que no dia a dia da igreja tendem a dividir programas, dizendo esse programa é bom para colher, esse programa é bom para semear, esse programa é bom para conservar. Mas, na realidade, precisamos ter a mente de Cristo, precisamos receber o Espírito Santo e entendermos que tudo que fazemos, a tempo e a fora de tempo, tem como foco a missão, o testemunho. Temos que ser como os discípulos, ser como Cristo. Nós precisamos tentar o máximo, a maior quantidade de números. Algumas pessoas têm medo de números, não é? A Bíblia é cheia de números, mas muitas pessoas só lembram dos números e esquecem que tem pessoas por trás. O que nós precisamos é focar naquilo que é essencial, testemunhar sobre Cristo, a tempo e a fora de tempo. Se estamos jogando futebol, se estamos num grupo de amigos, se estamos comendo uma pizza, se estamos no trabalho o tempo inteiro focados, testemunho é nossa vida. A lição de terça-feira mostra um pouco agora sobre esse alcance do testemunho. O trabalho do Espírito Santo é diversificado e ele tem várias funções e para mim a principal é por ele estar ao nosso lado, nos capacitar. Qual seria então a extensão desse trabalho? O que o livro de Atos apresenta? Exatamente isso. O Espírito Santo está por detrás, pela frente, por cima, no meio de todos os esforços evangelísticos do Novo Testamento, especialmente relatado aqui na vida de Pedro, Paulo e outros. Todos os detalhes, e através de sonhos, através de visões, através de expulsões demoníacas, através de revelações, através de cura, o Espírito Santo atua o tempo inteiro. Essa palavra Espírito Santo, ou Espírito, em referência a Deus, o Espírito Santo, é
usada em Atos mais de 70 vezes. Basicamente, todos os capítulos têm, no mínimo, uma referência ao Espírito. Ele está aí, como já falei, atuando de diversas maneiras. E atua hoje também. Com certeza. Então, esse alcance, por exemplo, da vida de Filipe, que pregou a um etíope, que levou a mensagem até a África, de Paulo, que mostrou a mensagem e chegou a praticamente todo o continente europeu, essa mensagem chegou até nós hoje também. E esse poder do Espírito Santo, ele também atua no nosso testemunho hoje, correto? Nós aqui estamos falando, mas estamos apenas falando, mas é o Espírito Santo que está aí com você, tocando no seu coração, para que você entregue sua vida a Cristo e para que você seja uma testemunha fiel e verdadeira para o Senhor Jesus Cristo. E o que eu posso usar como ferramenta, ou, já que é o Espírito Santo que convence, não são minhas palavras que fazem esse trabalho, que palavra eu devo usar? Duas coisas que nós estamos vendo esse trimestre, em especial na lição dessa semana. A primeira é o testemunho pessoal, o que Deus fez na minha vida. Mas só o testemunho pessoal não vale. É necessário que esse testemunho pessoal esteja respaldado no assim diz o Senhor. Se nós ficamos apenas com o testemunho pessoal, com a espiritualidade, sem a palavra, fica como se fosse fogo de palha. Por outro lado, se eu fico só com a palavra, sem a minha experiência pessoal e sem o poder do Espírito, fica algo árido, vazio, não é, frio. Então, a palavra, a lição nos traz essa realidade do livro de Atos. Nesses textos todos aí, Atos 4:41, Atos 4:31, 8:4, 13:48, 49 e vários aí, sempre mostrando que o testemunho pessoal, não é? Que é o verso lá da lição 2, não vamos deixar de proclamar aquilo que temos visto e ouvido. Esse testemunho pessoal está sempre ligado a um assim diz o Senhor. As Escrituras confirmam, ou na realidade, nós estamos falando o que as Escrituras já anteriormente disseram. E essa igreja primitiva que se multiplicou tão rapidamente, e os discípulos eles pregavam a palavra de Deus e não a palavra deles, porque Deus prometeu que abençoaria a sua palavra e não a minha palavra. A né? palavra de Deus, o Espírito de Deus, nós somos apenas vaso de barro, que temos o privilégio de carregar a riqueza do Evangelho para outras pessoas, mas a riqueza é de Deus. Para confirmar isso, eu queria ler uma passagem que está no livro Educação, a página 126, que diz assim: a energia criadora que trouxe os mundos à existência está na palavra de Deus. Essa palavra comunica poder e gera vida. Cada ordenança é uma promessa. Quando é aceita voluntariamente e recebida no coração, traz consigo a vida do ser infinito, transforma a natureza, restaurando-a à imagem de Deus. Esse é o poder da palavra. Amém. Todos nós queremos essa paz que vem da transformação. Todos nós queremos o perdão de Deus, uma vida nova. E a lição termina, né, na quinta-feira, falando sobre realmente esse poder transformador. E que testemunhos tremendos. O autor escolhe apenas 4. São vários. São vários. E eu acho interessante aqui falar uma coisa que meu pai sempre falava na sala de aula, quando ele dava a aula de Atos. Ele falava que o tema de Atos é a pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo. Derruba todas as barreiras, até a última fronteira, que é o cuidado pessoal. Ou seja, mesmo enfrentando todas as oposições que aparecem no livro de Atos, a pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo continua conquistando todo tipo de oposição, prisão, demônios, açoites, várias coisas. E a barreira mais difícil de ser transposta, que é o medo de perder a própria vida.
Aqui em Atos, eles não têm nada disso. E nesse poder do Espírito Santo, eles vão testemunhando, vão falando, e qual o resultado? Pessoas vidas transformadas. Vidas transformadas, pessoas transformadas. E aqui trazem 4. Quais são? Então, apresenta aqui a história de Lídia, apresenta também a história do carcereiro de Filipos, é mostrada também a história da conversão de Dionísio, e logo também na sequência a história de Crispo, que era um chefe da sinagoga. E o que é interessante é que cada pessoa aqui vem de uma realidade, uma cultura completamente diferente. Lídia era uma mulher de negócios. Tudo indica que era judaica, judia, e uma pessoa temente a Deus. O carcereiro de Filipos era um romano da classe média talvez baixa, e se escapasse algum prisioneiro, ele iria perder a vida, tanto que ele pega a espada para se matar. Depois você tem Dionísio, o Areopagita. É interessante que Dionísio, o nome dele é em homenagem ao deus do vinho, que é mais conhecido, o deus grego do vinho, que os romanos trouxeram e deram o nome de Baco, ou seja, deus da orgia, esse é o nome dele. Então, Dionísio era uma pessoa extremamente pagã, no seu nome e na sua função. E também um intelectual, um filósofo. Já depois, em contraste, tem o Crispo, chefe da sinagoga. Que era judeu até a alma, não é? Era o líder. As escrituras do Antigo Testamento, todas memorizadas na cabeça, no coração, e liderava uma comunidade de judeus que normalmente viviam sua vida um pouco diferente do que os gentios. Então, a lição nos traz 4 grupos representados por essas 4 pessoas, mas também traz um grupo que eu acho que é interessante ressaltar, que o livro de Atos fala bastante sobre ele e que está presente aqui no livro de Atos, o capítulo 18, verso 8. Atos 18, verso 8 diz assim: Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios ouviram, criam e eram batizados. Muitos dos coríntios, pessoas sem nome. Quando você vai para Atos capítulo 8 e o evangelho vai para Samaria, simplesmente vai dizendo que depois da perseguição, muitos saíram proclamando, muitos saíram pregando, não dá nome. Quando se fala em Atos, se fala muito em Pedro, Paulo, mas tem muita gente que foi transformada pela graça de Deus, cujos nomes não foram lembrados, mas são homens e mulheres importantes para Deus. Quando você vai, por exemplo, para Atos capítulo 11, que eles continuam saindo por causa da perseguição, continua dizendo, muitos proclamaram entre os gentios. São esses homens e mulheres sem nome que são convertidos pelo poder do Evangelho e são alcançados por Deus, que saem proclamando para todos os lugares. Não é apenas homens grandes como Pedro e Paulo, mas eu e você também podemos ser testemunhas. Por que então nós não devemos supor que alguém tenha ultrapassado a esperança de salvação? Porque o Espírito de Deus é mais poderoso do que qualquer artimanha do inimigo para me afastar de Deus. Porque o Espírito Santo, nesse momento, quer revelar a Cristo para a sua vida. Porque nesse momento, Ele está convencendo você do seu pecado. Não importa se você é batizado há 20 anos ou se você ainda não aceitou a Jesus Cristo. Você e eu precisamos de Jesus Cristo. E porque esse Espírito está me conduzindo de volta aos pés do Salvador, me guiando na verdade, me guiando a Cristo e transformando a minha vida. Ele tem mais poder do que qualquer pecado, de qualquer principado e potestade dos ares. Ele tem poder para me buscar e para te buscar também. Amém. Vamos orar e pedir que esse Espírito esteja conosco e nos ajude? Oremos. Senhor Deus, querido Pai, nós te somos gratos, porque o Senhor deixou ao nosso lado, como nosso guia, como nosso ajudador, o Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a sermos testemunhas vivas da Tua verdade, a usarmos a Tua palavra como essa palavra poderosa e transformadora. Que sejamos, Senhor, testemunhas do Teu amor
que outras pessoas possam, Senhor, através do Teu Santo Espírito, também receberem a verdade, receberem e aceitarem a Tua palavra. Esteja conosco mais uma vez, para que possamos receber o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom estar com vocês estudando a palavra de Deus. Não esqueçam, converse com Deus todo dia, através da sua oração. Escute Ele falar com você, através do estudo da palavra de Deus.